A Brazilian scholar says that the structure of China's political system guarantees the rights of the entire population and all ethnic groups in China. Antes de tudo, é importante frisar que as instituições políticas elas refletem a tradição histórica e os valores de cada sociedade. Não pode ser transplantado para todos os países. Na organização política da China, a gente tem observado que a estrutura do Partido Comunista Chinês tem garantido a toda a população e todas as minorias étnicas específicas o direito e a possibilidade de influenciar no processo político, desde as organizações de base até o Conselho de Estado. Uma questão importante desse processo democrático que vai formando suas lideranças, a China é uma pessoa que assume um cargo de liderança na China, ela já passou por diversas etapas da estrutura do Estado chinês e ela consegue ter a experiência para levar adiante as políticas definidas pelo conjunto do partido.